É isso aí, chegou a hora de virar um jacaré. Oiê, bem-vindos a mais um Giro de Notícias. Eu sou o Giro e vamos girar sobre vacinas e Trump. Bom, os dois grandes temas aí que aconteceram nos últimos dias foi basicamente as vacinas, os resultados do Instituto Butantan e todas essas coisas que estão acontecendo, e também Trump, as manifestações, a invasão do Congresso, a morte de pessoas e mais um monte de coisa que a gente vai discutir, não só do tema internacional, mas também o que isso mostra sobre o Brasil, que a gente pode começar a pensar a partir de agora pra cá. Bom, falando primeiro sobre vacinas, é importante desmistificar algumas coisas para que a gente consiga, primeiro, entender tudo que está acerca dessa discussão e também para conseguir argumentar sem ter erros na fala, né? Porque eu vejo muita gente defendendo, por exemplo, o uso de vacinas, mas pecando nos argumentos, indo pela coisa errada, e é exatamente o tipo de desinformação que a gente não precisa. A gente precisa defender a vacina, a gente precisa defender o SUS, as instituições e tudo, mas da forma correta. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é a importância mundial e histórica que as vacinas já tiveram na nossa história, né? E a gente também tem exemplos de doenças que estavam praticamente erradicadas que estão voltando. Acho que o sarampo é um ótimo exemplo aí de uma doença que estava praticamente em extinção, começou a voltar por causa do movimento antivacina, não só no Brasil, como no mundo, né? A gente tem vários exemplos de movimentos antivacinas que fazem algumas doenças que estavam erradicadas retornarem por falta simplesmente das pessoas conhecerem sobre vacina, entenderem a importância e tudo mais. Essa história de que a vacina vai te transformar em jacaré, do jacaré é nova, mas que vai fazer alguma coisa assim, que vai te controlar, que vai instalar um chip na sua mente, que vai mudar seu DNA e todas essas coisas, elas não são novas, na verdade elas são velhas já. Essa discussão vem acontecendo já há décadas e é exatamente essa que é responsável, inclusive tem relação com o movimento Terra Plana. Eu vou até deixar o vídeo Terra Plana aqui, que é importante entender esse funcionamento dessa coisa que é tentar convencer as pessoas a partir do ataque das mídias, ataque aos cientistas e tudo mais, mas enfim, que vem trazendo cada vez novos argumentos, cada vez mais estúpidos, até no sentido do jacaré aí, né? Isso que é tão importante pra gente erradicar algumas doenças e lutar contra mortes, literalmente, né? Então esse é um ponto. Pra gente entender mais do funcionamento, a gente precisa entender que quando você tem vacina, ela vai colocar alguma parte do vírus, ou vai colocar o próprio vírus atenuado ou sem ação, enfim, vai colocar alguma coisa que faz o nosso sistema imune produzir alguns elementos ali no nosso sistema de defesa para conseguir combater a doença. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa gripe, algo viral, faringite, seja lá o que você quiser pensar aí sobre uma doença viral que se instala, o que faz curar mesmo é o nosso sistema imune, que demora um tempo para produzir, né, os anticorpos que vão subindo ao longo do tempo, e aí ele consegue erradicar aquela doença e volta, baixa, e ganha o que a gente chama de memória de imunização, que é, próxima vez que você tiver contato com esse vírus, essa resposta, essa crescente do que é produzido no nosso sistema imune, vai ser feito com mais rapidez, com mais antecedência e de forma tão rápida que elimina aquele vírus antes que dê até sintoma. Basicamente é isso em quase todas as doenças virais que a gente tem, e o medicamento ele serve só pra gente deixar de ter sintomas, mas não é ele que cura, o que cura é o nosso sistema imune. Isso é importante porque essa segunda resposta, que é uma resposta onde você já tem memória, que você responde mais rápido e a doença nem se instala, é exatamente o preceito que faz com que a vacina funcione. Ele te simula uma primeira resposta, né, em que você vai ter uma resposta mais branda e mais lerda, né, para quando vier a doença de verdade, né, para quando vier o patógeno, para quando vier o vírus de verdade, você já tenha a memória, responda mais rápido e não chegue a ter a doença. Ou se chegar a ter uma doença bem mais leve, porque o seu sistema imune respondeu mais rápido e ela não chega a ser grave, que é toda aquela história que você não fala, inclusive no Instituto Butantan, de algumas não serem graves. A doença até chega, pode até transmitir, inclusive, mas que você não vai ter uma resposta mais rápida e mais efetiva, você não chega a ter grandes problemas. Então, basicamente, o que você está fazendo é ensinando o seu corpo a combater aquela doença antes que ela venha. Aí entram alguns pontos interessantes, que é, mas o vírus, ele muta, então a vacina não vai funcionar, ou alguma coisa do tipo. Isso é verdade para alguns vírus, isso não é verdade para outros vírus. A gente tem alguns vírus que eles mutam, e falar que o vírus muta é falar que o cachorro late, sabe? O vírus mutar faz parte, ele é realmente uma coisa que replica muito e que muta muito, e quanto mais replica e replica muito, mais muta. A gente também muta, né, de uma geração para outra, só que a gente não replica com tanta velocidade, com tanta rapidez como o vírus. Então, na verdade, falar que o vírus muta é absurdamente óbvio. Inclusive, a gente tem um monte de mutação aí, a gente tem mutação a rodo aí, entendeu? Já há muito tempo já que tem mutação do Covid. Então, isso não é novo. O que você vê aí, diz, uma mutação nova, que transmite mais, não sei o que, é basicamente mostrando que teve uma mutação específica
específica ou um conjunto de mutações específica que acabou por tornar o vírus mais transmissível, por exemplo, que é o que aconteceu, inclusive, no que ficou chamado de da variante inglesa, que eu não acho que esse é um nome apropriado, porque não é culpa da Inglaterra, inclusive ela descobriu, porque ela investiu muito em sequenciar, na verdade ela é responsável por descobrir, mas pode ser que isso veio de outro lugar. Mas isso à parte, o que importa não é se o vírus vai mutar ou não, porque ele vai sempre, todos os vírus. O importante é se aquela resposta que a gente colocou, né, na vacina, para ter no corpo e tudo mais, se ela é suficiente para cobrir um campo enorme ali de mutações, ou seja, uma parte específica do vírus que sempre vai estar, não importa a mutação, e vai cobrir todo esse espectro de todos esses vírus. É o que tem demonstrado acontecer, considerando que a vacina está sendo efetiva para mais de 90%. Se a gente pensar pelo menos nas duas principais vacinas aí, né, a da Moderna e da Pfizer, a gente tem alguns exemplos de doenças virais já de antes, que uma vacina ela consegue pegar todo o espectro, todas as mutações, e algumas que fogem desse espectro de mutações, tipo influenza, né, que é um dos vírus da gripe aí, que vai mutando e sai do espectro da vacina, e a gente tem que pular novas vacinas e tudo mais. A gente não sabe ainda se você vai ter algum espectro ali da Covid que vai sair do espectro de vacinas, mas por enquanto são ótimas notícias, né? Então, independente de ter mutação ou não, a gente não sabe se isso vai fugir do espectro de notícias. E eu vi algumas notícias, por exemplo, favoráveis a tomar vacina, falando que se você não tomar vacina, você aumenta a probabilidade de mutação e umas coisas assim, que não é bem verdade. Na verdade, a gente tem uma vacina que não tem 100% de eficácia e, portanto, pode ser que você não consiga se imunizar só pela vacina. Só que, se as pessoas à sua volta, elas tomaram vacina, né, e para elas foi eficaz, se você tem isso distribuído na população, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, esse vírus não tem como chegar em você, porque as pessoas que poderiam te transmitir, para elas foi eficaz. Então não chega em você em que a vacina não foi eficaz. Então, na verdade, você precisa que várias pessoas tomem para que as pessoas em volta cubram aquela em que a vacina não foi eficaz. É isso que a gente chama de imunidade de rebanho. Se todo mundo à sua volta está, mesmo que você não esteja, você vai estar coberto. Então, na verdade, todo mundo tomar vacina protege aqueles em que não vai ser eficaz, né? Por isso que a gente precisa de uma alta quantidade de pessoas tomando, uma alta quantidade de pessoas imunizadas, ou seja, um monte de gente tomando, mesmo aquelas que vão fugir dessa eficácia, para que todo mundo consiga estar imune, mesmo naqueles casos onde a vacina não foi eficaz. Por isso que tem tanta essa história do coletivo, tá? Então a gente precisa ter o argumento certo aí, pra gente que a gente não fale besteira e acai por dar um tiro no pé, porque a pessoa vai ver que você falou besteira, vai colocar isso de uma forma que, tá vendo? Essa pessoa falou besteira, e aí então o antivacina é o que tem, entendeu? Então isso é importante. Agora, passando um pouco todo esse conteúdo científico de lado um pouquinho, é importante a gente pensar na vacina do Butantan, aí, né? Bum, tantan. Enfim, né, Butantan aí conseguiu, aí a gente tem que dar parabéns aí pra todos os cientistas ali do Instituto Butantan, super responsáveis ali por conseguir a Coronavac, em parcerias ali, inclusive aspas que tem uma maioria feminina ali responsável também no Instituto Butantan por isso, então parabéns aí a toda essa galera. E a gente precisa entender que a ciência demora, que testes demoram, né, que a gente tem todo um sequenciamento de ações que tem que ser feitas para que a gente consiga aprovar e colocar em andamento e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi muita gente responsabilizando o Butantan, ou o SUS, qualquer coisa assim, por demorar, ou por não dar os dados completos ainda, coisa que teria que ser feita primeiro pela Anvisa e tudo mais. Vi gente também criticando a Anvisa e tudo mais. E é importante que a gente entenda que o Instituto Butantan, assim como o SUS, assim como a Anvisa, assim como essas instituições que são estatais, né, elas são pilares que a gente construiu ao longo de muitos anos para conseguir uma resposta à saúde, alguma coisa estatal que fosse realmente responsável. Historicamente, o SUS, por exemplo, ele é um modelo internacional que ganhou visibilidade, notoriedade e tudo mais lá fora. É super responsável por várias das ações que acontecem no Brasil, né? E são respostas super efetivas e muito boas. E assim, bastante atenção aqui agora no que eu vou falar. A gente tem um governo, né, autoritário, que inclusive segue os padrões dos Estados Unidos, e eu vou chegar lá quando eu falo Trump também, deixa eu misturar os assuntos aqui. Mas quando o governo autoritário, ele quer ter mais poder, né, ele quer instaurar um autoritarismo, uma ditadura, ou seja lá o que ele quiser fazer, ele precisa de apoio do exército e ele precisa minar as instituições. O que significa isso? Significa que as instituições que estão ligadas ao Estado, que têm poder próprio, que são autônomas, elas precisam ser minadas para que tenha mais
mais poder ali para quem está regendo o todo. Então, se elas são autônomas, isso é um problema para algum governo que é autoritário. E o Bolsonaro, por ser essa pessoa autoritária, né, ele já vem minando desde o começo várias instituições autônomas, vem demitindo cientista, vem colocando pessoas ligadas ao exército em cargos que não tem nada a ver com o exército. A gente tem caso, por exemplo, do IPEM, que foi aquele absurdo na hora da Amazônia lá, que demitiu e que começou a colocar gente que não tinha nada a ver, para tentar ter esse aparelhamento do Estado, né, enfim, ter toda essa questão aí. E quando eu começo a ver ainda pessoas atacando o SUS, porque ele atacou o SUS, né, pessoas atacando a Anvisa, atacando o Instituto Butantan, né, porque, sabe, os argumentos errados mesmo, gente que não entende por que demorou, por que teve toda essa questão, inclusive que o governo Bolsonaro é responsável por atrasar muitas das ações, inclusive as da vacina, inclusive a distribuição de vacinas que vai ser dificultada por falta de gestão. A gente, tudo bem, tá entrando vacina, mas a gente tá com falta de seringa, por exemplo, que é uma coisa que já podia ter feito já há muito tempo, já um plano, sabe? Mas enfim, não vou entrar nessas questões não. O que eu tô querendo dizer é, quando você ataca as instituições e enfraquece as instituições, você dá mais poder a pessoas autoritárias. Então a gente não pode confundir as coisas ou ir pelos argumentos errados e atacar essas instituições que estão fazendo o que elas precisam. A gente tem várias pessoas aí que são super competentes, que entraram nessas instituições, né? Pessoas que acreditam em algo melhor a ser feito, que entraram para trabalhar na Anvisa, que entraram a trabalhar no SUS e tudo mais, pessoas que realmente acreditam numa mudança, entraram por lá, não fez parte do governo em nenhum momento. Então você tem várias pessoas realmente competentes, que acreditam numa mudança, que fazem o trabalho certinho entrando nelas, para que você simplesmente, por não entender, atacar essas instituições e acabar trazendo mais poder para pessoas que não estão preocupadas com gestão. Então não ataquem o SUS, não ataquem a Anvisa, não ataquem o Instituto Butantan. Inclusive, viva o SUS, né? A gente precisa ter essa bandeira de que o SUS está fazendo um trabalho enorme, tudo dentro do que ele pode fazer, ele está fazendo, né? A Anvisa também. Então, de parabéns, inclusive, o Instituto Butantan também, né? Todos os cientistas aí. Então, muito obrigado a todas as instituições e não vamos atacar, porque a gente vai estar fazendo exatamente o que o Bolsonaro quer, o que qualquer líder autoritário quer. Inclusive, a gente tem que lembrar que as duas instituições mais importantes para não ficar todo o poder na mão do executivo são o legislativo e o judiciário. Ambos estão sendo atacados pelo governo executivo. Bolsonaro ataca esses dois muito diretamente. E quando a gente enfraquece os dois, inclusive, a gente está colaborando para que a gente acabe com esses dois e dê mais poder para o executivo. E a gente está tornando cada vez mais o autoritarismo real. A gente está cada vez mais dando poder a uma pessoa que pode instaurar um governo mais autoritário, o que vem sendo feito desde que ele foi eleito, e cada vez mais. E isso passa por enfraquecer as outras instituições, por enfraquecer o legislativo, por enfraquecer o judiciário, por enfraquecer o SUS, por enfraquecer o IPEM, e todas as outras instituições são atacadas o tempo todo. A gente vive um perigo constante ali de um governo muito ruim, cada vez pior e cada vez mais autoritário. E a gente, às vezes, por atacar as instituições, por atacar as coisas erradas, a gente colabora para que esse plano vá sendo feito mesmo. Porque se as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com a Constituição, com o Legislativo, com o Judiciário, com as instituições todas estatais, você tá falando o quê? Bom, vamos mudar tudo que tá aí, vamos dar mais poder então para uma pessoa que consegue fazer mudança, e aí o governo autoritário, ele realmente fica mais poderoso. Então é preciso muito cuidado aí para lidar com essas coisas, tá? Porque desde 2018 já se falava que a gente tinha risco de um golpe, porque ele tá ligado aos militares. Os militares são os necessários para fazer um golpe realmente, para instaurar uma ditadura. Tinha-se medo de uma ditadura por parte da esquerda, o que é impossível, porque não tem apoio do exército. A gente precisa do apoio do exército para instaurar uma ditadura, né? Para ter realmente um golpe. Então, assim, a gente tá muito perto. E para quem acha que não estamos perto, a gente precisa olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu basicamente foi, assim como o Bolsonaro já participou de algumas manifestações favoráveis ao AI-5 e à ditadura militar, e já fez algumas coisas do tipo, o Trump também, lá nos Estados Unidos, ataca a instituição, ataca o Congresso, incita pessoas a fazer manifestação contra o Congresso. E, inclusive, o que aconteceu foi basicamente, ele incitaram a manifestação ao Congresso, já tinha uma manifestação pró-Trump que ia acontecer lá em DC, e basicamente o que ele falou foi, isso, vamos lá, tamo o Congresso, vai lá. Ele falou com essas próprias palavras, né, vão para o Congresso, marchem para o Congresso. E o que aconteceu foi que realmente houve essa invasão, né, houve mortes de pessoas porque o bagulho foi violento mesmo, e a gente pode ver isso como uma tentativa de golpe, mais ou menos. A gente pode ver no sentido de que essas pessoas estavam tentando forçar que o Trump continuasse porque era golpe, porque as eleições são fraudulentas, que, enfim, porque ele é rei e que ele precisa continuar, toda essa questão autoritária. Então, nesse sentido, houve sim uma tentativa de golpe, só que, pra gente olhar para a história dos Estados Unidos, assassinato, por exemplo, de presidentes é muito mais real do que golpes, né? Eles não têm a mesma história do Brasil, é golpe atrás de golpe. Outra questão, as instituições americanas, elas são mais fortes e são menos atacadas do que aqui no Brasil. Então é muito mais difícil de você conseguir derrubar realmente alguma coisa do tipo do Congresso para deixar o Trump lá eleito por mais 4 anos. Então, por mais que tenha sido algumas tentativas aí, elas foram absolutamente
extremamente frustradas, né? Por mais que a gente tenha essa questão, essas tentativas elas foram frustradas. Inclusive agora, o que aconteceu depois de tudo isso é que o Trump foi obrigado a se retratar, coisa que ele não tinha feito desde o começo do governo dele, né? Agora tá realmente rolando uma tentativa aí de um processo de impeachment, que é capaz que role, por mais que a gente falte poucos dias aí pra entrada do Biden, pode ser que nesses poucos dias faltando entre o impeachment, né? O que mostra o quão ele passou essa linha da democracia. A leitura nos Estados Unidos foi, tanto por parte dos republicanos, que é o partido dele, né? Que é bipartidário dos Estados Unidos, pra quem não sabe, né? A gente tem os democratas que são anti-Trump, né? Que foi quem elegeu o Biden. E a gente tem os republicanos que são pró-Trump. Os próprios republicanos agora não são mais pró-Trump. Eles são pró-Trump e anti-Trump, né? Os partidos republicanos, ele praticamente cindiu, implodiu, né? E agora tá se dividindo, tá enfraquecendo, porque mesmo dentro do partido republicano, tem gente que tá contra o Trump e tem gente que tá a favor do Trump. Então a gente tá assistindo um movimento agora que eu nem sei o que vai acontecer com o partido republicano, se vai continuar existindo, se vai dar um passo pra trás, se vai cindir, se vão ser 3 partidos, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas fato é que ele passou uma linha que tinha gente achando que essa linha nem existia mais, porque foi tanto absurdo, foi tanto ataque, foi tanta coisa assim que aconteceu nos Estados Unidos, que as pessoas falaram, meu Deus, né, que absurdo é esse, que absurdo atrás de absurdo, e nunca chega numa linha que ele vai cruzar e dali pra frente não pode mais. E essa linha existia e ele cruzou essa linha, e agora pode ser que ele seja até preso, pode ser que aconteçam várias coisas ali, e gente achando que ele era imortal, e aí agora pode ser que tenha realmente grandes consequências. Então se a gente olha para os Estados Unidos, por o que aconteceu, e para a história deles, e como são as instituições e tudo mais, foi de certa forma uma tentativa de instaurar o poder por mais tempo, de um governo mais autoritário por parte de Trump, e foi frustrada por conta de todo esse histórico. Então agora vamos olhar para o Brasil, né? Porque o que isso mostra para o Brasil, e o que significa para o Brasil. Desde que o Trump foi eleito nos Estados Unidos, o Brasil vem meio que seguindo os mesmos passos, até porque tem a ajuda dos Estados Unidos também para seguir esses mesmos passos, não é mesmo? Mas a gente continuando nesse caminho que a gente está, não é improvável que aconteça algo parecido em 2022. Por mais que eu ache, e eu espero inclusive, que o Bolsonaro vá perder as eleições de 2022, tanto de atrocidade que ele está fazendo, no Brasil não basta ganhar as eleições, você precisa se apossar, né? Você precisa passar pela posse e continuar apossado e continuar como presidente. A gente tem um histórico de inúmeros presidentes brasileiros que foram eleitos e não assumiram o cargo por conta de golpe, por conta de morte, por conta de um monte de coisa que aconteceu aí. Então, tanto por parte da história brasileira, quanto por parte da história recente da nossa Copa dos Estados Unidos, não é tão improvável que numa situação parecida, a gente tenha uma tentativa de golpe, uma tentativa de alguma coisa acontecer aqui no Brasil, mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos. E a gente precisa ficar esperto que o que impede que uma coisa assim aconteça é a gente ligar para a importância que o Congresso tem, por mais que tenha seus defeitos, é uma instituição importante, né? Por mais que tenha vários problemas, vários políticos lá que não são legais, que são ruins e tudo mais, faz parte da democracia aquilo ali, né? Então a gente precisa defender o Congresso, a gente precisa defender o Legislativo, mesmos motivos, né? A gente precisa defender as instituições públicas, a gente precisa defender várias coisas que impedem, fortalecendo essas instituições, fortalecendo esse pensamento democrático, a gente impede que as democracias realmente acabem. Porque se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente tem uma população que sabe menos do que está acontecendo do que a população estadunidense, a gente tem uma população mais massa de manobra, a gente tem as instituições mais fracas e menos sólidas, a gente tem uma democracia muito mais balançada, a gente tem uma sucessão de golpes um atrás do outro na nossa história. Então a gente tem muito mais chance, por exemplo, de uma coisa como os Estados Unidos dar certo aqui, do que os Estados Unidos teve como resposta que acabou que o Trump vai responder até legalmente em várias questões. Então o que eu tô querendo trazer aqui é, primeiro, a reflexão sobre como a gente ataca ou não ataca as instituições e que a gente tem que fortalecer esses pilares para que a gente não caia exatamente na armadilha de um governo mais autoritário. Que a gente se organize para a gente entender que o presidente em si, ele tá atuando como um inimigo da nação. E isso tudo para tentar fortalecer poderes autoritários para que, enfim, seja lá o que aconteça em 2022. E a gente precisa entender que não é só nas eleições que a gente vai mudar isso, até porque as eleições não significam nada se depois a gente passar por um golpe e o presidente não seja empossado, né? Então o que impede isso é a gente valorizar o Congresso, valorizar o Judiciário, valorizar a democracia, valorizar a Constituição brasileira, que é uma Constituição incrível, né? Que tem tudo que a gente precisa, mas a gente não segue a Constituição direito porque a gente não conhece, então ler a Constituição também é ótimo. E enfim, né? Ter informação, ter estudo para conseguir defender da forma correta e não de forma banal, que vai trazer consequências aí para que a gente, na verdade, torne o governo mais autoritário. Então basicamente é isso, essas são as notícias aí que aconteceram, notícias pesadas, né? Acontecimentos muito importantes que aconteceram mundialmente, né? E é importante sim que a gente faça reflexão e entenda que o Brasil tem riscos de acontecer, o Brasil não tá numa situação boa de nenhuma maneira,
pandemia, nem por conta do Covid, nem por conta da economia, nem por conta do governo, nem por conta de nada. A gente precisa ter essa clareza para que a gente melhore a situação aqui como um todo. E é isso. Então curte aqui, compartilha com todo mundo, que isso é muito importante, né? Ok? Então viva o SUS e tchau! Aliás, Twitter e Facebook, vocês podiam dar uma olhada também no que twitta o presidente Bolsonaro, né? Ele também merecia, assim como o Trump, dar umas bloqueadas ali nas redes.